Tá ok, então vamos iniciar. Mensagem presente no Livro da Esperança. O nome do livro é Livro da Esperança, capítulo 29, editora Comunhão Espírita Cristã. Meio bem. E por que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 14. Frequentemente, somos defrontados, comparados, por aqueles que admiram o amor aos semelhantes e que, sem coragem para cortar as raízes do apego a si próprios, se afeiçoam às atividades do meio-bem, continuando envolvidos no movimento do mal. Emprestam valioso concurso a quem administra, mas requisitam favores e privilégios, suscitando, criando dificuldades. Financiam tarefas beneficentes, distendendo reais benefícios. No entanto, cobram tributos de gratidão, multiplicando problemas. Entram em lares sofredores, fazendo-se necessários pelo carinho que demonstram, mas solicitam concessões, permissões que ferem. Quais rijos, severos golpes. Oferecem cooperação preciosa em socorrendo as aflições alheias. No entanto, exigem atenções especiais, criando constrangimentos, vergonhas, vexames. Alimentam necessitados e põem-lhes cargas nos ombros. Acolhem crianças menos felizes, reservando-lhes o jugo, o domínio da servidão no abrigo familiar. Elogiam companheiros, para que esses mesmos companheiros lhes erijam, lhes construam um trono. Protegem amigos, diligenciando, pretendendo convertê-los em joguetes e escravos. Não desconhecemos que todo cultivador espera resultados da lavoura a que se dedica, e nem ignoramos que semear e colher, conforme a plantação, constituem operações matemáticas no mecanismo da lei. Examinamos aqui tão somente a estranha atitude daqueles que não negam a eficácia da abnegação, ou seja, do desinteresse, do desapego, entregando-se, porém, ao desvairado egoísmo, de quem costuma distribuir 5 moedas no auxílio aos outros, com a intenção, com o objetivo, de obter 5.000. Efetivamente, o mínimo bem vale por luz divina, mas se levado a efeito sem propósitos secundários, como no caso da humilde viúva do Evangelho que se destacou nos ensinamentos do Cristo, por haver cedido de si mesma a singela importância de 2 vinténs, sem qualquer condição. Precatemo-nos, ou seja, prevenimo-nos, desse modo, contra o sistema do meio-bem, por onde o mal se insinua, envenenando a fonte das boas obras. Estrada construída pela metade patrocina acidentes. Víboras penetram em casa, varando brechas. O bem pede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece que o bem deve ser praticado com absoluto desinteresse e infatigável, incansável devotamento, dedicação, sem que nos seja lícito, em se tratando de nossa pessoa, reclamar bem algum. Então, a página
é uma página bem pesada para todos nós. Qualquer pessoa que lê esse meio bem, porque nós estamos sempre acreditando que já estamos com o coração arrojado de possibilidade de praticar o bem. Mas, por vezes, grande parte dos nossos primeiros movimentos na prática do bem, os primeiros passos, são sempre aguardando alguma coisa em troca. Poxa, eu vou fazer o bem porque depois o bem retorna para mim. Eu vou cuidar de Beltrano para depois Beltrano cuidar de mim. Eu vou apoiar Ciclano para depois Ciclano me apoiar. Afinal, a vida é uma grande política onde todos se entreajudam e operam em comunhão para que possamos evoluir em conjunto. Só que esse é o bem administrado no mundo. É o chamado bem, meio bem, melhor dizendo, né? Ficaria até difícil descrever outra forma de bem. Ele gera resultados, é inevitável. É inevitável, ele gera resultados. Só que, no fundo da alma de cada um que pratica, né? Como esse aqui que empresta algum recurso valioso para alguém, ele requisita favores e privilégios depois. Né? Tá emprestando com vistas e objetivos a obter de volta. Né? E quando não obtém de volta algum favor, algum amparo, a pessoa cria dificuldade. Ah, não vai me ajudar não? Eu vou então tornar a tua vida um inferno. Que isso? Como é que foi? Como é que é isso? Eu emprestei recurso valioso para a pessoa não me dá nenhum retorno de favor, de privilégio? A pessoa ajuda a financiar alguma tarefa beneficente. Uma doação de alguma coisa, doação de alimento, algum tipo de... Foi lá, ajudou uma família que estava com muito problema, ajudou a suportar um momento de escassez financeira muito grande. E o que a pessoa acabou ajudando pensando no seguinte: depois cobrar tributos de gratidão. Nossa, como fulano é ingrato, eu fiz isso tanto por fulano. Como é que fulano pode ser ingrato a ser comigo? E a pessoa cria um azedume contra o outro, criando o quê? Mais problemas para aquele que foi auxiliado, né? Entram hilários sofredores fazendo-se necessários pelo carinho que demonstram, mas solicitam concessões, permissões que ferem. Daqui a pouco a pessoa, só por ter tido um certo ajudou uma certa família, foi acolhido por uma outra família devido ao apelo de necessidade de ajuda e de carinho, e a pessoa foi carinhosa com aquela família, a pessoa se acha no direito de chegar na casa da pessoa, entrar, abrir geladeira, comer a comida, se acha basicamente a dona da vida alheia. Então a pessoa não tem a permissão de fazer isso, mas o faz a si mesmo, sai invadindo a vida do outro, e quando não é bem recebido, ainda atua com severos golpes. Então, onde está o carinho, né? O carinho tem que ser permanente, não apenas num único momento. Oferece cooperação preciosa, socorrendo aflições alheias, mas exige depois atenções especiais. Ei, eu ajudei para ser ajudado. Pô, te ajudei tanto porque você não está me ajudando. E cria constrangimentos até causando réplicas, né, em voz alta. Poxa, eu te ajudei tanto, fulano, naquele dia. Por que você não pode me ajudar também? Deixa de ser ingrato. E cria o quê? Vergonhas e vexames para a pessoa. Então, por vezes, quantos de nós, ou todos nós, por vezes alimentam necessitados, mas põem-lhes cargas nos ombros. Ei, eu vou te dar essa bolsa, mas você me ajuda a fazer uma tarefa ali? Mas você não deu a bolsa de alimento porque você queria praticar o bem? Não. Eu estou ajudando ele, mas ele também tem que me ajudar, né? Essa é a lógica hoje do planeta vigente, a política de uma mão lavar a outra. Só que essa política de uma mão lavar a outra é distorcida, porque não é uma prática do bem verdadeiro. Ele está construindo uma meia ponte, não está alcançando o coração do irmão, está parando no meio do caminho. Acolhe crianças menos felizes. Quantas pessoas entram em processo de adoção, mas na verdade transforma aquela criança numa situação difícil, bota a criança para servir dentro da própria família. Olha, você foi adotado, esse aqui não foi adotado não, é meu filho. E você foi adotado. Ei, você vai me ajudar com a limpeza da casa. Você tem que trabalhar, você está comendo da minha comida. Então por que adotou, pô? Não vai atuar com o mesmo amor e afinco e zelo como se fosse um verdadeiro filho? Porque a lógica da adoção é essa. Então é muito complicado esse caso.
Elogiam companheiros, para que esses mesmos companheiros lhes construam um trono. É a chamada política que se institui em diversas áreas de convivência. Um passa a elogiar o outro para que o outro depois, nossa, fulano é meu partidário, ele está em comunhão com os meus interesses. Então, vai um apoiando o outro para ambos, cada um, construir um troninho em privado. Né? Protegem amigos, diligenciando, pretendendo convertê-los em joguetes escravos. Então, proteger o amigo, mas depois vai cobrar. Fulano, olha só, aquela situação tal, pô, te dei maior apoio. Segurei a onda para você, hein? Te acobertei, fiz isso, agora chegou a sua vez. Aí tornou a pessoa num joguete. Bobear escraviza a pessoa a situações altamente indecorosas. Ó, minha esposa vai te ligar aí, você diz que eu tô na tua casa. Hã? Ela vai te ligar, você diz que eu tô do teu lado, mas que eu fui ao banheiro. E a pessoa começa a fazer você de escravo e joguete em uma série de falcatruas. Simplesmente por ter, em algum momento, ter te protegido. Isso não é uma ação benéfica. A pessoa praticou bem justamente visando um outro momento para praticar o mal. Então, a página está falando bem claramente. Não desconhecemos que todo cultivador espera resultados da lavoura. O que está querendo dizer com isso? Ora, a pessoa está achando o seguinte, eu estou praticando bem, da maneira dela adoecido ainda, né? Um bem adoecido, um meio bem, né? Não chegou a completar um bem totalmente, mas ela acredita plenamente o quê? Que tudo que ela está fazendo, né? Se ela fez 3 bondades, vai receber 3 bondades. E é isso que está falando, sim. Tudo que a gente produz de bondade retorna para todos nós, porque constitui operações matemáticas no mecanismo da lei. Sim, existe esse processo. É inegável. Só que não podemos, mas aí ele está querendo dizer aqui, ó, não estamos examinando aqui tão somente a estranha atitude daqueles que não negam a eficácia da abnegação, entregando-se, porém, ao desvairado egoísmo. Mas o que ele está querendo dizer com isso tudo? O problema é a intenção. Qual é a intenção da sua ajuda? É ajudar por ajudar? Então você ajudou aquela pessoa e depois nem lembra que ajudou? Fez com total altruísmo, ou seja, sem esperar absolutamente nada em troca, nem sequer lembra da ajuda, e faz a ajuda e ainda pede, olha, não comente para ninguém que eu te ajudei, não precisa comentar, e não precisa lembrar e nem sorrir para mim. Seja feliz. E isso é raro, raríssimo no mundo. Então, efetivamente, o mínimo bem vale por luz divina. É claro que vale por luz divina. Qualquer pequeno bem que você pratique. Mas se levado a efeito sem propósitos secundários. Então, deixa eu claro, sem propósitos secundários. Se o processo desse mínimo bem que for promovido, ele está sendo movido, na verdade, por propósitos secundários, ou entra na contabilidade da convivência como métrica de buscar algum tipo de retorno, aquele bem está se exaurindo, está deixando de existir. Você está consumindo ele numa situação totalmente às avessas. Então, esse mínimo bem que ele está falando aqui, que vale por luz divina, ele vale, é claro, sem propósitos secundários. Ah, mas eu ainda não consigo. Eu estou repassando aqui na minha cabeça todo o bem que eu fiz, eu acabei fazendo por algum tipo de interesse, acabei cobrando depois a pessoa. Não tem problema. Todos nós começamos assim, amando de uma forma ainda adoecida, sendo humilde, mas de forma adoecida, sendo caridoso, mas de forma adoecida. E à medida que vamos administrando medicamentos e medicações para a nossa alma, através do Evangelho, vamos curando essas parcelas esquecidas ou não sendo devidamente acompanhadas do nosso mundo íntimo. Porque no fundo é isso. Ah, mas eu estou vivendo assim porque todo mundo vive assim. Ah, mas eu sempre agi assim porque eu aprendi com a minha família, com meus pais, ou então até com as outras pessoas do local de trabalho. Todo mundo faz assim. Ué, mas então a sua filosofia de vida é o que os outros decidirem por você, não a que você quer implantar para a sua vida.
Agora, se estamos buscando a filosofia de vida do Cristo, vamos ter que viver os questionamentos que o Cristo aguarda que façamos para o nosso mundo íntimo. Então, por isso que ele está deixando claramente aqui no final. Olha, se previne, hein? Vamos nos prevenindo desse modo contra esse sistema do meio-bem. Esse sistema, que é um sistema adoecido, por onde o mal se insinua, envenenando a fonte das boas obras. Porque, por vezes, vamos nos pegar assim, poxa, eu vou ajudar Beltrano. Peraí. Puxa vida, mas Beltrano não vai poder me retornar nada. Olha a condição que ele está. Temos que atentar para isso. E na hora que chegar esse pensamento, devemos pensar, peraí, isso está errado. Eu agora sou discípulo do Cristo. Eu quero seguir nesse caminho do Cristo. Se eu quero seguir nesse caminho do Cristo, não me importa que ele não possa devolver nada, e também tão pouco me importa se Deus buscar alguma contabilidade com relação a isso ou não. A única coisa que me importa é eu ter alegria de servir, eu ter alegria de promover o sorriso, a esperança, a emanação de glória para o próximo, e que ele se sinta cada vez mais ligado ao Pai, por estar sendo abençoado com recursos que ele achava que nunca fosse encontrar aqui na Terra. Então ele continua. Estrada construída pela metade patrocina acidente. Imagina, você constrói uma estrada que é uma subida, depois uma descida e acabou a estrada. Mas é uma ponte, por exemplo. Todo carro que subir ali não tiver uma placa, vai cair todo mundo um atrás do outro. Víboras penetram em casa, varando brechas, é claro. Se a gente deixa as brechas do nosso mundo íntimo abertas a esse tipo de filosofia de vida, a esses pensamentos, vamos vibrar, pensar e sentir a vida exatamente como qualquer outra víbora pensa, em buscar, em patrocinar somente o acolhimento para ela mesma e para mais ninguém. Quando uma víbora acha uma soca de bambu, eu não sei se alguém já andou em soca de bambu, eu fazia muito isso quando era criança, gostava muito de entrar em soca de bambu para cortar bambu e para fazer cafifa. Partir o bambu e fazer cafifa, né? Os pipos da vida. Aí o que acontecia? Morria de medo, né? Porque você está se morrendo de medo. Você sabe que ali dentro, se tiver instalada um ninho de cobra, ela geralmente, a cobra, ela busca um lugar para botar os filhotinhos dela, né? A cria. Enquanto ela está solta no mato, não tem perigo nenhum. O mato, você não pode pisar nela, né? Claro. Mas você pode passar do lado da cobra, não te ataca. Agora, quando ela se implanta numa certa casa, que ela chama de casa, ela está ali implantada, ela quer justamente arrumar a brecha, entrar, e ali é dela. Só dela. Só para ela, para mais ninguém. Então não podemos pensar assim com relação a toda e qualquer condição que Deus já nos favorece em benefício de todos. Porque o benefício não é para a nossa individualidade. A maioria das vezes o benefício que nós estamos recebendo é para que possamos compartilhar com todos, sempre. Então não podemos viver como quem uma víbora vive, né? O bem pede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece que o bem deve ser praticado com absoluto desinteresse e infatigável devotamento, ou seja, incansável dedicação, sem que nos seja lícito, em se tratando de nossa pessoa, reclamar bem algum. Zero. Você não vai reclamar. Peraí, mas poxa, não vou ter nenhum retorninho para mim? Não, você não precisa. Você pode abdicar. Eu não preciso de bem algum. Todo bem deve ser promovido para todos. Se Deus achar por bem que eu mereça alguma coisa, Ele vai equalizar a equação e vai me fornecer algo. Se não for da minha necessidade, se Ele quer que eu passe por mais necessidades para o engrandecimento da minha alma, eu vou passar por todas as necessidades, durezas e sofrimentos, porque está sendo coordenado e dirigido pelo Pai, por todos nós. Então, é esse nível de grandeza que Ele quer que nós alcancemos. Porque esse meio bem é como se a gente tivesse assim, imagina um grande gráfico, né? Um grande eixo X. Você sobe a equação positiva, aí daqui a pouco você vai para o negativo. Então, daqui a pouco você anulou tudo, ficou tudo igual a zero.
O pouquinho que você fez de positivo, você foi um pouquinho pro negativo e ficou tudo zerado. Porque na verdade você acabou promovendo o mal com aquele primeiro passo do bem executado, né? Mas vamos lá, outras pessoas comentem aí também, por favor. João fala sempre assim, que quando a gente está sentindo uma dor, que a gente tem que pedir a Deus aguentar, suportar a dor. Eu não consigo ainda fazer isso não. Fala assim, Jesus, eu não quero essa dor não, quero parar de sentir essa dor. Não, é claro, é totalmente natural, né? Você tá, por exemplo, com uma agulha presa no meio do corpo. Você quer tirar essa agulha, né? Você tá com alguma coisa causando aquela dor. Você quer tirar essa dor. Mas esse, na verdade, é o mecanismo do progresso, né? Tudo que nós fizemos no passado nos rodeiam depois, pelas regras da justiça do Pai, que nós somos herdeiros dos nossos atos. Então a gente só construiu impropérios, só construiu problemas, os problemas nos encontram sem problema nenhum. É isso que a gente tem que começar a refletir, porque nós não queremos criar novos problemas ou problemas iguais. No fundo, desejar não sofrer mais é desejar não gerar a mesma fonte de problema. Então, o sentimento é genuíno. Peraí, eu não quero sofrer mais isso. Então, mas você tem que não querer sofrer mais isso em relação ao todo. Não só o momento da dor. Não, eu não quero mais ter o fígado, né, sei lá, doente, adoecido. Ué, então para de furar o fígado dos outros. Para de maltratar o fígado alheio. Para de envenenar as pessoas em outras encarnações. Para de desejar o mal. Então é nesse sentido que nós temos que alcançar uma vivência mais profunda. Porque essa vivência passa a ser uma conduta como espírito imortal para sempre. Não importa em que país que você vai nascer, em que cultura religiosa você vai nascer, se você cravou isso dentro do seu próprio mundo íntimo, eu não quero mais praticar mal algum. O mal não produz resultados positivos nem para mim nem para ninguém. Muito pelo contrário. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maioria das vezes nós somos iludidos por princípios lógicos, né? De lógicas humanas, distorcendo os nossos reais sentimentos. Então a gente toma muito cuidado com relação a isso. Por exemplo, todo mundo aqui no planeta acha totalmente natural o jogo político. Não estou falando política partidária, não. Eu estou falando a política no sentido mais amplo da palavra. Política são todos os mecanismos de progresso que você pode empreender em sociedade. Então, por exemplo, você quer melhorar a educação do Brasil. Então, você pensa, peraí, que tipo de sacrifício todos estão dispostos a sofrer para melhorar a educação do país? Porque muitas pessoas acreditam que melhorar a educação do país é uma obrigação do governo. Não sei de onde que as pessoas tiraram isso. Tudo agora passou a se tornar obrigações de estruturas governamentais, como se não tivesse nada a ver com o povo. Mas tem tudo a ver com o povo. Se o povo não tem ideais para se tornar mais educado, mais envolvido com o conhecimento, como é que alguém lá de cima vai obrigar para baixo as pessoas a se apoiarem mais nos estudos, a compreenderem mais a importância de conhecer cada vez mais? Não tem como. É muito difícil você criar métricas políticas onde não existe a intenção, não existe o desejo de realmente se transformar. Então, o que ele está falando aqui é um aspecto político do nosso mundo íntimo. Como está a política do nosso mundo íntimo? Como que a gente delimita as métricas da nossa vida, na convivência? Poxa, eu fui lá, fiz engraçada a convivência de casal, né? Uma pessoa vai lá, faz um cafuné no outro. Aí passa um tempo, no dia seguinte, pô, ele vai fazer um cafuné em mim, não? Então ele não me ama mais. Você fica assim. Mas nós executamos o bem, mesmo num casal, temos que ter essa consciência. A gente não pode ter vergonha da gente, não. A gente tem que observar realmente como nós somos. A pessoa vai lá, faz um bem àquela pessoa. Sei lá, faz um agrado. Vai lá, sei lá, faz um quitute, alguma coisa, isso aqui. Poxa, não vai nem me agradecer. Não vai nem elogiar a comida. Não vai... A pessoa cria um monte de expectativas. Mas tudo que a gente está fazendo, a gente não se enxerga fazendo meio bem.
Porque o nosso psiquismo, o nosso mundo íntimo é sempre de adorar ao máximo a nós mesmos. Só que a gente tem que parar e pensar, peraí, em algum momento do que eu fiz, poxa, limpei a casa, ninguém elogiou que eu limpei a casa? Poxa, lavei a louça, ninguém elogiou que eu lavei a louça? Aí a pessoa passa a se tornar o quê? Cobrador genuíno de todos. E aí recai numa das alíneas que ele comenta aqui, né? Não digo financiar tarefas, mas oferece cooperação preciosa, socorrendo de certas aflições, mas depois reclama atenção especial. Gosta, fulano me ajuda aqui a fazer uma coisa. Aí a pessoa foi e ajudou. Aí agora você vai me ajudar não, hein? Tô precisando de você aqui. Quando você precisou de mim, eu fui, né? Mas quando eu preciso de você, você não me ajuda. Entendeu? Nós somos exímios cobradores do que nós fizemos de bom. Ué, mas se nós estamos cobrando, nós acabamos de destruir todo o bem que nós fizemos. Eu sei que todo mundo está pensando, puxa vida, então minha vida se tornou 0 a 0. Se a gente parar para meditar profundamente tudo que a gente fez na vida, acaba se tornando 0 a 0. Até do ponto de vista de educar a criança. Nossa, olha só que filho ingrato. Agora ele fala isso, faz isso. Ele não sabe que eu fiz isso por ele, que eu fiz aquilo por ele, e que não sei o que. Mas você fez para cobrar? Você fez isso tudo para o próprio filho poder cobrar depois ao filho? Ou fez para servir ao mandamento divino? Que foi outorgado. Você vai ser mãe. Ei, você vai ser pai. Não pode esperar nada em troca. 0. 0. Mas eu fui um bom pai. Eu fui uma boa mãe. Ué, mas você cumpriu sua obrigação. Que Deus outorgou. Se vai ter algum mérito nisso ou não, quem pesa é Deus. Não somos nós. Então, assim, é profunda. Essa mensagem é muito difícil. Porque nós temos que passar a observar a gente com mais cautela, com mais atenção. Será que eu estou realmente fazendo todas as coisas da vida, realmente pensando em ter alguma coisa em troca o tempo inteiro? Em tempo inteiro nós somos exímios negociadores. Me tornei um negociador da vida. Tudo que eu faço eu espero alguma coisa em troca. Então temos que aprender a fazer tudo sem esperar absolutamente nada em troca. Esse aqui é o problema. Eu mudaria até o título da página. Daria um de abusado e mudaria o título da página. Eu daria as oscilações entre o bem e o mal. Porque a gente oscilou um pouquinho para o bem, nossa, a pessoa chegou a uma crista. Espiritualidade superior, espíritos que ajudaram a planejar a encarnação, espírito guia, anjo da guarda, todo mundo batendo palma, agora fulano engrena. Aí chega, sei lá, 2, 3 dias depois, começa a cobrar o bem que fez. Aí todo mundo do outro lado, ai meu Deus. Voltou pro negativo, neutralizou tudo, ficou no 0 a 0. A gente ainda não consegue manter a métrica do bem pelo bem, para o bem, sem esperar absolutamente nada em troca. A gente não consegue ainda. Temos que ter essa consciência total, né, em relação a isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos fazer a nossa prece aí. Tá legal. Alguém quer falar mais alguma coisa, Andréia? Não. Estão fazendo bem, né? Direitinho. Andréia faz a prece, então, que já está fazendo bem daquele jeito. Faz a prece pra gente. Neste Jesus, queremos agradecer a oportunidade dessa reunião. Possamos, Senhor, estar focado nessas mensagens dadas por Senhor, para nós possamos cada dia mais melhorar, refletir, ter um carinho, Senhor, maior com quem está na volta. Nós possamos começar dentro de casa, Senhor. Passarmos onde nós formos, Senhor. Estar vigilante para melhorar a cada dia. Todos os irmãos que fazem parte do grupo que não puderam. Muito obrigado, meu Jesus, por mais uma oportunidade. Com essa prece, pedimos permissão para começar o estudo da noite. Muito obrigada, Senhor. Então vamos lá, José. Eu vou botar aqui. Nós falamos em comunicações mediúnicas frívolas, né? Ok.
Cadê? Acho que eu fechei o arquivo. Deixa eu abrir de novo o arquivo aqui. Por isso que, né, seu João sempre fala, né, o difícil não é fazer o bem, é não fazer o mal. Eu sempre lembro. Sim, é complicada. A nós ainda que estamos nessa caminhada. Eu também sempre lembro disso. Eu bem lembrada dessa fala. E o pior é o pensamento, né? A gente já começa pelo pensamento. Aliás, boa noite, né, gente? Desculpa, demora, porque esse computador vai abrir a luta. Boa noite. Desculpa, gente, vou ter que abrir o arquivo, só um minutinho. Eu sei que eu abri o arquivo errado. Tá aqui. É que eu acabei fechando aqui o arquivo. Estamos em comunicações frívolas, correto? Isso. Deixa eu parar aqui. Abrir de novo o próximo. Aqui. Então fechamos aqui comunicações mediúnicas grosseiras, né? Agora vamos para frívolas, correto? Todos enxergam bem, hein? Tá bom. Tá bom? Pra mim tá bem. Então vamos lá. Comunicações mediúnicas frívolas. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam a certas pessoas, que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações fúteis, nessas conversações, né, mais fútil, em que muito se fala para nada dizer. Tais espíritos saem-se, às vezes, com tiradas espirituosas e mordazes e, por entre facécias, anedotas, né, piadas vulgares, dizem, não raro, duras verdades, que quase sempre ferem com justeza. Em torno de nós pupulam os espíritos levianos, que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações. A verdade é o que menos preocupa. Daí o maligno encanto que acham em mistificar, né, tornar misterioso, né, os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de neles crer sob palavra. As pessoas que se comprazem, têm um prazer, né, nesse gênero de comunicações, quem está participando da reunião, né, naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos. Delas se afastam os espíritos sérios, do mesmo modo que na sociedade humana os homens sérios evitam a companhia dos doidivanas, pessoa que fica alucinada no mundo aí. A frivolidade das reuniões mediúnicas dá como resultado atrair os espíritos levianos, que só procuram ocasiões de enganar e mistificar. Então, especificamente essa comunicação frívola, né? Essa comunicação que é basicamente uma brincadeira, o espírito está falando, ele está dizendo que é outra pessoa, ele quer enganar, ele quer iludir, às vezes ele quer dar uma maltratada, né? Como ele coloca aqui para todos nós, que às vezes dizem, não raro, duras verdades. Né? Às vezes o espírito está se comunicando, está falando, quem diz quem é você para falar alguma coisa? Você é tão errado quanto eu, olha só como você está. E a pessoa entra uma comunicação totalmente frívola, no sentido mais de realmente maltratar mesmo o princípio da comunicação. Ele não se importa com nada. Mas, de certa forma, ele consegue utilizar essa forma de falar para maltratar, para ferir. E é engraçado, você encontra seres humanos assim. Engraçado, muitas vezes eu tenho mais de fazer isso, né? Muitos anos já que eu participei de reunião mediúnica,
E eu passei a observar as pessoas do convívio, e com pessoas até vezes que não tem um convívio contínuo, mas é intermitente, tem horas que você conhece a pessoa, não conhece, aí vê as pessoas falando, sempre tem uma pessoa que é exatamente assim no grupo. Exatamente assim. A pessoa está em silêncio, um grupo de amigos, a pessoa está em silêncio, não fala nada. Aí daqui a pouco parece que ela está matutando o que ela vai falar para fazer uma piada de escárnio, de deboche, de escárnio para com o outro. Aí a pessoa levanta e fala, não, mas fulano é assim, assim, todo mundo ri. E todo mundo cai na gargalhada. E você fica pensando assim, caramba, eu já vi espírito assim se comunicando. É exatamente assim. E a pessoa continua fazendo isso, porque tem um público-alvo, né? E a pessoa está num azedume profundo, né? A pessoa está com um problema na alma profundo. Mas ela também não tem coragem de combater nem de revelar. Então ela passa a utilizar... Mas quando é uma reunião séria, com um coordenador sério, né? Igual que a gente... É muito difícil deixar que esses espíritos, eles vá adiante, né? Não, a gente claro. nota isso, como você falou, na conversa, né? Não, tudo bem, não vai adiante, acaba não indo adiante, porque... Mas assim, quando ele fala que tem muitas pessoas que acabam se envolvendo e até ri, a pessoa fala uma anedota, fala uma piada, fala uma coisa meio assim, e tem pessoas que participam da mesa mediúnica e acabam rindo. É estranho, a pessoa tá na vibração do deboche, tá na vibração do escárnio, tá na vibração da piada frívola, entendeu? Frívola é isso aí, é uma piada, tudo zoa, tudo sacaneia. Nós somos bombardeados com isso dia e noite. Tudo hoje em dia, na rede social, é piadinha, é anedota o tempo todo. Mas por que fazem isso? Porque tem público. Imagina se ninguém acompanhasse, ninguém aceitasse, ninguém falasse assim, se todo mundo falasse assim, que isso, meu amigo? Cadê a sua benevolência? Cadê a sua indulgência? E a pessoa, é verdade, falhei com a minha benevolência, com a indulgência, não farei mais esse tipo de piada. Não é, o planeta Terra não está nesse nível ainda. Então temos que entender que quem está se comunicando com uma... E vai se comunicar, não se engane, não podemos nos enganar. A reunião mediúnica, quem coordena são os espíritos superiores. E por vezes esses espíritos receberam a incumbência de hoje você vai receber um tratamento especial. Vai ser permitido você falar e você vai estar no berço de corações amorosos e zelosos por você. Você vai sentir uma vibração diferente. Você vai fazer uma piada e ela não vai ecoar com escárnio, da mesma forma que os mesmos frívolos, né, as pessoas que são frívolas, acompanham e aceitam. Olha só o problema de quem acompanha a reunião mediúnica. Ele tem que estar imbuído com a intenção de não aceitar no seu mundo íntimo pequenas piadas, pequenas anedotas, rir de alguma coisa. Tem que estar numa vibração mais profunda. Poxa, mas eu não faço isso no meu dia a dia. Mas deveríamos estar treinando. Porque senão a gente fica no... Entendeu? O que você quer falar, está dizendo é o seguinte, que o médium, ele tem que se colocar em essa postura mesmo fora da mesa mediúnica. Principalmente fora da mesa mediúnica. Fora da mesa mediúnica. Porque se ele gosta dessas conversinhas, dessas anedotas, ele está inserindo aquilo dentro de si. Então, ele vai dar vazão sempre a esses espíritos, né? Sim. Então, por vezes, você não vai conseguir distinguir a frivolidade do espírito, porque a comunicação é muito rápida. Às vezes são 5, 6 minutos de comunicação no máximo. Mas o pensamento dele está totalmente guiado nesse sentido, nessa orientação. E ele vai falar coisas para ter público-alvo de risada, porque ele acha que promover risada, na verdade, ele consome isso. Ele consome essas energias da risada alheia, de coisas esdrúxulas. Então, por vezes acontece o espírito chegar lá e falar, puxa vida, vocês são muito feios, hein? Olha, vocês são horrorosos, Nossa Senhora. A pessoa chega falando meio que parece que ela tá entrando num lugar, numa plataforma para fazer stand-up, que é para fazer piada para público. Mas como ela se sente. Essas pessoas desencarnam e às vezes tem que se comunicar.
Cabe ao grupo, principalmente os que não estão mediunizados, médio passista, que estão mais conscientes, manter o controle das vibrações, não mergulhar na piada, se controlar e não mergulhar na piada. É difícil. Se a gente está sempre apto a fazer galhofas, piadas, cair na gargalhada de qualquer tipo de anedota vulgar, é um problema sério. Dificulta o controle na hora da reunião mediúnica. Mas tudo é treinamento. Dificulta agora, mas depois, daqui a pouco, isso se resolve. Entendeu? Não é algo tipo, nossa, isso é uma situação absurda. Não, não é. Porque lógico que a pessoa que está coordenando a reunião, ela tem que trazer o grau sério, tem que puxar. O que está coordenando a reunião não pode rir. É isso que eu estou querendo dizer. Outros podem vacilar e tal, mas o que está coordenando não vai falar palavras para todos nós. Porque não só ele está falando. A gente são espíritos iluminados que estão falando através do... Porque o dirigente da reunião é médium. Não existe dirigente em reunião que não seja médium. Ele foi preparado fora do corpo físico, durante várias noites de sono, para estar em comunicação, em harmonia, em frequências de ressonância de pensamento, para aquele momento falar a palavra correta. Conseguir acessar o coração daquela pessoa, para ser bondoso, zeloso, carinhoso e tentar desvendar, né, alimentar com sementes novas de esperança, de fraternidade, aquele coração que está num grande deserto do Saara. Esse que é o grande problema. Mas todos ali têm uma responsabilidade conjunta, porque a harmonia da reunião não pode ser pilotada como fosse um capitão de um navio. Não existe isso. A harmonia ali, a capitania, é dividida com todos. Todos têm que utilizar a matéria do pensamento em benefício de ordem maior. É isso que a gente tem que tomar cuidado aqui com relação ao que ele fala, né? Então, o que acontece é que se eles conseguirem receptividade e as pessoas aceitarem a mentira que ele está contando, diz que ele começa a falar, eu sou Allan Kardec, e não sei o quê. E a pessoa, acredita. Kardec, obrigado por você ter vindo. Nossa, que palavra maravilhosa. Porque são pessoas que sabem falar, são pessoas que têm cultura, têm estudo, mas ainda está com o coração altamente adoecido. Mas rapidamente eles se entregam quando começam a se perder em certas situações, né? Alguém mais quer falar alguma coisa ou podemos avançar ao próximo capítulo? Próximo parágrafo, aliás. Como é que estamos com o tempo aí, Ana? Pipocou alguma mensagem de 5 minutos aí faltando ou não? Não, mas aí vamos passar para outra, porque aí passa para o outro, né? Porque senão parágrafo, melhor, né? Para não cortar... Faltam 5 minutos, né? Então tá ok. Mas ainda não botou, não. Mas eu vou abrir aqui e vou mandar. Então vamos continuar aí. Então vamos lá, vamos continuar então. Então, continuando aqui o parágrafo seguinte. Em vão se alega a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e divertidas, para convencer os incrédulos. Aqui está falando agora de uma situação atípica. A pessoa que não conhece, não é nem sequer espiritualista, é até mesmo a pessoa incrédula, ela não crê em nada, não crê em espírito, e alguém fala assim, vamos ali numa reunião que vai ter uma comunicação aberta, e a coisa fica às vezes meio doida, mas você vai ver que existe. Aí você leva o incrédulo, e aí que ele está falando é o contrário, o resultado pode ser justamente o contrário. É um resultado contrário a que se chega. O incrédulo, já propenso a escarnecer, né, a criticar com veemência das mais sagradas crenças, não pode ver uma coisa séria naquilo que se zomba. Nem pode respeitar o que não lhe é apresentado de modo respeitável. Por isso, retira-se, sempre com má impressão, das reuniões fúteis e levianas, onde não encontra ordem, gravidade e recolhimento. O que, sobretudo, pode convencê-lo é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara. Por exemplo, um familiar, alguém que é caro ao seu coração, né? Mas pelo fato mesmo dele ter respeito, veneração e amor, a pessoa cuja alma se lhe apresenta fica chocado e escandalizado ao vê-la mostrar-se em uma assembleia irreverente, onde está tendo um monte de comunicações de piadinha,
Um monte de comunicações de piadinha, de bagunça, e vai e se comunica a avó dele, que é uma pessoa séria. A pessoa fica chocada, né? Não é possível. Minha avó nunca se comunicar aqui, meu Deus. Não é possível. Então, as reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal que bem, porque afasta da doutrina maior número de pessoas do que atraem. Além de que prestam-se à crítica dos detratores, que assim acham fundados motivos para zombarias. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando muito mais para as pessoas que realmente participam de reunião mediúnica. Olha, não fique dando vazão a esses tipos de comunicação. Orienta, guia. Olha, enquanto você está no escárnio, no deboche, diversos amores seus estão zelosos e preocupados contigo. Preocupados que o seu coração fique infectado pela calúnia, pela piada, pela injúria. Porque, na verdade, a piada é um tom de injúria, é um tom de crítica, é um tom de ataque. Esse tipo de comunicação frívola, ele está sempre vindo como uma piadinha, mas no fundo, a pessoa quer te magoar. No fundo, a pessoa quer ir pisar nos outros. Tem pessoas que falam assim o tempo todo. A pessoa está conversando, de repente a pessoa vai, bota um defeito seu da mesa, conversa de amigos, né? E não tem ninguém para defender a pessoa, só tem pessoas para gargalhar junto. Ninguém levanta assim, que isso, fulano? Lógico que fulano é assim, fulano é maravilhoso, fulano é super amável, fulano não tem ninguém para elogiar a pessoa no sentido oposto. Então é muito difícil. Temos que entender que isso é um hábito terreno, é um hábito que faz parte do planeta Terra, faz parte do nível moral do planeta. A frivolidade. A frivolidade faz parte. Existem consumidores para isso. Contínuos. O tempo inteiro. E você nunca vai poder combater abertamente a frivolidade. Mas também você não vai poder, numa mesa mediúnica, dar vazão. Nossa, é um espírito querido que veio se comunicar e ele precisa falar e fazer o que ele bem entender. Não, vai ter uma hora que o coordenador vai ter que interromper e falar palavras importantes. O que ele precisa realmente ouvir durante a reunião, mas com todo carinho e com toda atenção. Mas se faz necessário que todos estejam imbuídos desse despertamento. Não, peraí, eu quero que esse irmão ou que essa irmã, esse alguém se comunicando, desperte para as verdades do Cristo e, acima de tudo, para as verdades imortais. Porque a maioria deles não recorda de outras encarnações. A coisa mais engraçada que eu percebi quando eu estive em contato com algumas pessoas, estava iniciando na mesa mediúnica, alguns médicos falavam assim, cara, que incrível, ele não lembra de outras encarnações. Eu achava que ao desencarnar, automaticamente você lembrava de tudo. É engraçado que aí você vai ser confrontado diretamente com a verdade de tudo. Eu falei, mas imagina que seja uma verdade altamente perigosa, que vai fazer com que você se sinta o verme do verme do verme do verme. Isso não vai te ajudar. Então Deus não permite que a gente lembre em detalhes de tantas encarnações. Por vezes mal lembra da mesma encarnação que teve, né? Se a gente perguntar hoje, o que você fez quando você tinha 14 anos de idade, fevereiro de 1974? Ninguém lembra. Ninguém lembra em detalhes a vida. Não lembra. Porque algumas coisas a gente nem quer lembrar. Puxa, eu distratei fulano, falei uma palavra torta para Beltrano, não quero lembrar. Você vai se auto desligando do seu próprio passado. É natural isso na encarnação. Agora imagina sair do corpo físico e lembrar de tudo. Então a gente tem que entender que a zombaria, a frivolidade, ela é um hábito humano de meio que maltratar o próximo de uma forma inteligente. É o uso da inteligência na pior forma. Você quer dar uma maltratada. Eu vou fazer uma crítica com fulana, mas eu vou juntar numa piadinha, vai ficar tudo certo. E tem pessoas que vivem assim continuamente. Então é muito complicado. As pessoas que estão participando do grupo mediúnico, elas têm que entender que essas comunicações podem ocorrer. Tem que estar preparado para ouvir e preparado para sintonizar com pensamentos e apoios superiores para dinamizar a vida imortal daquele que está se comunicando. Porque ele é um irmão, filho de Deus, tão perdido quanto nós. Não tem diferença nenhuma.
É isso que é o problema. E é por isso que esses estudos são para isso. Ó, vamos esbarrar com esse tipo de comunicação. Então temos que ter atenção para preparar o nosso mundo íntimo para isso, né? José, sim. Tá escutando? É muito engraçado, a gente não lembra de coisas passadas, mas tem coisa que a gente se lembra muito bem, né? Como é que pode? Por exemplo, o nascimento dos filhos, a gente lembra de todos os detalhes. Não, eu tô dizendo... O dia do casamento. Não, mas você lembra de... Então, mas memórias felizes. Ou memórias que te marcaram. É engraçado isso. Mas existe... É engraçado, né? Sim, mas existem memórias que a gente não lembra. Por exemplo... De jeito nenhum, pois é. Se eu pedir pra você fazer assim, faz uma lista de 50 momentos que você maltratou alguém. Você falou uma palavra torta. A gente não vai lembrar. A gente não vai lembrar. Entendeu? Não, que isso? Mas a gente lembra. Exato. Ainda mais porque nós somos exímios cobradores, né? Ainda mais se alguém nos maltratou, a gente lembra na hora. A gente guarda. Mas a gente não guarda a mácula que nós promovemos, né? É verdade. Tem cenas tristes da minha vida que eu lembro. Sim. Que eu lembro, entendeu? Sim. Não é só as felizes. Não, as infelizes também você lembra, em detalhes. Mas quando você lembra, tem que parar para pensar. Que emoção que gera agora? É uma emoção igual àquela que eu sofri pelo momento? Ou é uma emoção diferenciada? Eu já não fico em revolta, não fico gastada, eu fico bem. É isso que é a questão. Diferenciada, não fica de revolta. Exato. Já aceita aquilo que aconteceu. Exatamente. Esse é o ponto de vista. Não fica com raiva, nada disso. Esse é o ponto de vista. Então, esses estudos estão nos apontando que o pior problema de participar da mesa mediúnica é ir para lá achando que a nossa matéria mental, nós não somos controladores da nossa matéria mental. Ah, mas a convivência em sociedade, as pessoas falam assim, as pessoas vivem assim, eu acabo vivendo também. Não, mas na mesa mediúnica existe ali um trato diferenciado. E para poder estar administrando o nosso pensamento na mesa mediúnica, nós temos que administrá-lo da mesma maneira fora da mesa mediúnica. Porque não existe treinamento para a mesa mediúnica se a gente não treina. Por exemplo, seria a mesma coisa a gente falar o seguinte, olha, você é ginasta, você vai para a Olimpíada, mas quando é que eu vou treinar? Não, só vai treinar na véspera da Olimpíada. Um dia antes da Olimpíada, você vai treinar. Cara, você vai chegar lá e vai ganhar medalha de ouro. Eu nunca vi isso. Eu vi o seguinte, as pessoas se matam nos treinos. 6, 7, 8 horas por dia. Treinos assim sub-humanos. Seres humanos nenhum conseguiriam executar aqueles treinos. Se a pessoa suporta o treino, o executar lá é o de menos na hora da Olimpíada. É a mesma coisa com relação ao rigor mental que nós temos que nos exigir no dia a dia antes da mesa mediúnica. Eu não devo ficar pensando mal de ninguém, eu não devo ficar alimentando. E olha, ouvi uma piadinha do presidente, todo mundo ri, quá, não sei o que, aquela coisa, mas é uma anedota. Ali por trás está uma crítica profunda. Está chamando o cara disso, daquilo outro. Você não é o presidente, é o prefeito, é o político, é o não sei quem. Isso é muito perigoso. Porque a gente fica dando margem para isso, margem. Aí quando chega na mesa mediúnica, a nossa vibração psíquica é nesse sentido. E aí, quem está fora do corpo físico percebe, de longe, quilômetros de distância. Nossa, tem um cliente meu lá de frivolidade. Aquela pessoa adora uma piadinha, adora uma bagunça, uma garfalhada. Vou lá atender os desejos dessa pessoa. Então a gente não pode dar margem para isso nesse sentido, né? Porque essas piadinhas... Sim, pode falar. Eu achei muito interessante na segunda-feira. Na segunda-feira eu estava com um pensamento muito duro em relação a uma situação e uma pessoa. Aí, sabe aquela questão de você ser duro e quer reagir dessa forma, que você vai pensando. Aí eu cheguei na casa da pessoa e na mesa tinha uns livros, né, espíritas. Aí eu peguei, enquanto eu estava conversando, eu peguei o livro Jesus no Lar. Gente, foi antes da reunião mediúnica. Adivinha qual mensagem do Jesus no Lar? Jesus no Lar
são histórias pequenininhas. E ele contou uma história de uma pessoa que ficou incumbido de ajudar as outras à ascensão do mundo melhor, do mundo mais evoluído. Mas essa pessoa era tão dura com a outra que a pessoa conseguia, que ela ajudava, mas sentia mais dores do que era necessário. Exato. Olha só, gente. No final, aquele que estava ajudando, que foi pedir os espíritos, que já ajudou tanta gente a chegar no mundo melhor, por que ele ainda não tinha essa ascensão? Aí ele reencarnou e foi viver uma dureza também para conseguir essa ascensão. Olha, gente, mas eu fiquei assim, como que a espiritualidade, ela age. Claro que age. Não existe leitura ao acaso. Tem um caso meu também, que é engraçado. Na faxina, lá no Galileia, né? Na faxina de domingo. Aí a gente fazendo tal, aí a gente conversando, porque a gente faz e conversa ao mesmo tempo, né? Aí eu falei assim, já sei o que tem que fazer. Tem que fazer o bem, tem que fazer o mal, né? Faz isso, faz aquilo, já sei. Aí tá, aí rimos e tal. Aí quando chegou naquele estudo da tarde, da mediunidade, aí o seu João falando lá, ele não estava na faxina, não estava nada. Aí ele virou e falou assim, tem gente que acha que já sabe tudo, que sabe o que tem que fazer. Gente, eu não sabia onde enfiava a minha cara. Porque, assim, é só o pessoal da faxina que sabia, né? Mas, olha, foi muito engraçado. Porque ele falou naquele dia mesmo, à tarde. Tem gente que acha que já sabe, mas tem que continuar estudando, que não sei o quê, porque a gente não sabe, claro que a gente não sabe. Mas esse é a verdadeira análise entre Adão e Eva, né? Adão sendo a razão e a Eva sendo o campo das emoções e dos sentimentos, né? Quantas vezes o nosso sentimento fica apaixonado por nós mesmos e a gente já acha que, olha, eu já alcancei a evolução, eu já dei um passo a mais, eu dei um super salto, mas super salto em relação a quê? Qual a referência, né? Se buscar a referência do Cristo, a gente vai ver que se arrastou um nanômetro, né? 1/1000º de metro. Foi pouquíssimo. Então é importantíssimo para todos nós, a gente, né, tá imbuído desse sentido de melhorar o campo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Para a gente não ser traído por qualquer bobagemzinha de lógicas do mundo, que, lógico, né, atrai o nosso orgulho, atrai o nosso egoísmo, que não está 100% desconstruído, né? Ainda habita no nosso mundo íntimo. Por isso que o estudo é importante, porque bate nessa tecla várias vezes. Sim, mas assim... O estudo mesmo, a gente está quantos anos estudando e a gente não sabe nada. Não, com certeza. Não, mas com certeza. Mas a mente informada não quer dizer que é uma mente transformada. Por exemplo, uma coisa complexa que nós observamos, e por vezes tem reunião de diretoria, conversa entre outras pessoas que auxiliam, né, no planejamento das reuniões da casa. Existe muita reunião, por exemplo, de estudo das leis morais, mas não tem as reuniões filosóficas das leis morais, tratadas por Kardec. E eu sou um exímio chato que fico falando o tempo todo. Pelo amor de Deus, temos que botar cada vez mais coisas filosóficas, a gente tem que se questionar mais, a gente tem que se autocriticar mais. Peraí, eu estou fazendo isso? Será que eu faço isso mesmo? Será que eu vivo assim? Será que eu penso assim? Só que isso não atrai ninguém. Ao contrário, esvazia completamente o interesse de todos nós. Mas para os grupos que estão em estudo, participando em estudo, o ideal é a gente sempre dar essa puxadinha de orelha em nós mesmos, não é em terceiros não, é em nós mesmos. Pô, será que eu penso assim, vivo assim? Será que quando eu falei isso com o Beltrano, eu falei com a intenção, eu usei o meio bem? Né? Eu falei com o fulano, mas esperando alguma coisa em troca. Então a gente tem que ler as páginas e fazer os estudos com esse aspecto filosófico, né? Pensando
Como é que eu estou vivendo realmente a vida? Eu estou vivendo a vida com esses preceitos ou eu estou adaptando esses preceitos dentro de mim? Digo que concordo, mas vivo de outra forma, né? Nós vamos chegar no estudo depois, dentro daquele o capítulo do livro dos médiuns, o método, nós vamos chegar no item extremamente difícil, que é o item que fala dos espíritas, dos tipos de espíritas que existem na casa espírita. E é difícil. Mais difícil. É mais difícil. Mais difícil do que aquele da terça. Porque é uma parte muito filosófica. É filosófico demais. Você, por exemplo, é muito engraçado. Quando você aprende que você tem que comprar uma escova para lavar as costas no banho, você compra. Mas às vezes você bota a escova lá, tô cansado, hoje não vou escovar as costas. Tô cansado, vou usar essa escova numa trabalheira. Mas você não alcança, vai ficar uma região do seu corpo ali que não vai ser esfregada. Você não vai conseguir lavar a pele como deveria. Mas tudo bem. Tá bom. Hoje tudo bem. Nós somos assim. Nós nos adaptamos no dia a dia. Fiquei 2 dias sem lavar as costas direito, qual o problema? Não tem problema nenhum. E vai, até surgiu alguma coisa bizarra nas costas. Puxa vida, eu devia ter lavado melhor as costas. Nós somos assim, nós vivemos meio que ainda... Nós gostamos do barco da vida no alto mar, só balançando nas ondas. Mas para onde está indo? Eu estou balançando aí nas ondas, tá tudo bem, não preciso ficar preocupado em navegar, ir para um destino certo, sair da rota, agora eu tenho que corrigir a rota, isso dá muito trabalho. Deixa um pouquinho a vida me levar, né? Deixa um pouquinho a maré me levar. Nós somos um pouco assim, ou muito assim. Nós temos que nos enxergar. O conhece-te a ti mesmo é complicado nesse sentido. E o Espiritismo bate muito forte nessa tecla. Né? Não, mas você está falando de benevolência, indulgência e perdão. Você está usando em prática? Quanto de caridade real você usou essa semana? Ontem, por exemplo. Ontem. Alguém te ofendeu? Você se sentiu ofendido, mas perdoou? Perdoou mesmo? A gente não se cobra nesse sentido. E é assim todos os detalhes. A frivolidade, a temática da frivolidade para a mesa mediúnica, ela na verdade é da vida. Tudo que a gente fala da mesa mediúnica, na verdade é da vida. É como que a gente está usando a vida no dia a dia. Porque a mesa mediúnica é como se fosse a Olimpíada. É o dia que você vai lá e vai executar a mesma coisa que você fez no treino. Você vai executar exatamente o que você fez no treino. Mas hoje eu não estou afim de treinar, não. Essa semana eu não vou treinar, não. Estou cansado. Não vou treinar, não. É assim nos esportes. É muito engraçado. Quem pratica esporte sabe o que eu estou falando. A pessoa tem semana que você não está bem. Não tô meio dolorido. Tem que ir, ué. Não tá com dor? Tem que ir. Como não vai? Aí, quando a gente para observar, às vezes a pessoa ganha medalha de ouro, só por ter sido convocado para a Olimpíada, a pessoa está num nível de exigência física absurda. Absurda. Ela está em treinos contínuos. E ela sabe que ela só tem ali 6, 7 anos de vida útil. Mais do que isso ela não vai aguentar. Mas para o espírito imortal, a gente sabe que isso é para sempre. Essa vida em exigência, em administrar o mundo íntimo e querer melhorar o mundo íntimo na implantação do reino de Deus nos nossos corações, no nosso mundo íntimo, é um processo eterno, mas que também tem que ser executado minuto a minuto. Então a frivolidade é um assunto muito complicado por isso. Porque nós somos bombardeados de piadinha, de deboche, de anedotas, de piadinhas. Anedota no sentido realmente mais vulgar. Às vezes está fazendo uma crítica bizarra com a pessoa, entendeu? E a gente ri junto, acha engraçado. É normal, tá? A gente ainda é seduzido ainda por isso. É normal para o nosso nível moral, que é muito pequeno ainda. Mas a gente tem que notar que a gente tem que combater essa frivolidade. Se já estamos notando ela e estamos tentando combater, já estamos fazendo o que todos nós esperamos como espírita. Né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Então esse esforço, que é a parte filosófica, ela tem que ser genuína, ela tem que acontecer. Não vai ter ninguém te cobrando, do tipo, poxa, não fiz isso, poxa, vou ter que ir lá que vão arrancar minha unha do pé. Né? Depois vão arrancar minha unha da mão e vão jogar sal grosso da minha mão. Não vai ter isso. Mas vai ter você mesmo testemunhando que você não se esmerou, não se empenhou em querer realmente se melhorar como
inicialmente você desejava, né? Então essa parte da zombaria, do deboche tem esse problema, né? Podemos avançar para comunicações mediúnicas sérias? Então vamos lá, vamos lá. Um pedacinho aí, né? As comunicações sérias são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Ou seja, é possível ponderar, né? São ponderosas no sentido de ponderação, de você conseguir medir, quantificar, né? Quanto ao assunto elevado e quanto à forma. Ou seja, a forma que é tratada não é por piada, não é por deboche, não chega a lógicas por ironia, muito menos o assunto. Você tem que ficar tentando estratificar o que teve de bom ali na palavra. Não, cada frase, cada palavra, cada encadeamento de uma simples frase tem uma importância muito grande. Toda comunicação que é isenta de frivolidade e de grosseria objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular. É, por esse simples fato, uma comunicação séria. Por vezes acontece, de um caráter particular. Uma pessoa que é cara ao seu coração pega e se comunica. É um grande amor do passado, é um grande amigo do passado, foi um grande parente. Aquele sentimento genuíno acontece e há ali uma coisa incrível. Então acontece essas coisas mais particulares, acontece. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Aí que é importantíssimo. Você não tem como observar a seriedade das palavras, da comunicação, somente pelo conteúdo. Porque às vezes a pessoa não tem conteúdo. Mas o que ela está falando, ela está sendo séria, ou seja, está sendo honesta com ela mesma. Ela não está tentando se mascarar, fazer piada e deboche. Há muita coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Então, claro, se a pessoa não tem um certo conhecimento sobre alguma coisa, você não vai ficar perguntando para o espírito. Como é que você observa o seu pensamento? Como que você manipula a matéria aí do outro lado? E de repente ele não está com esse tipo de consciência. Ele está ainda meio que à deriva, ele não está executando as coisas com total consciência. Então ele vai tentar explicar do jeito dele, mas ele não está querendo enganar a pessoa. Ele está agindo até de boa fé. Ele quer falar o que ele está sentindo, o que ele está percebendo, mas ele não vai conseguir esclarecer a dúvida que alguém está perguntando. Então, por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações, todas, ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Eu sei que Kardec bate pesado nisso. O livro dos médiuns, a parte mais pesada, por ser tão pesada, é porque é para construir aspectos lógicos da razão. O que a razão permite explicar ou não permite explicar. O que a lógica espírita permite explicar ou que não permite explicar. No tocante a comunicações sérias, cumpre se distingam as verdadeiras das falsas. O que nem sempre é fácil, porquanto exatamente a sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. E para melhor acreditados se fazerem e maior importância ostentarem, não escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até com os mais venerados. Esse, um dos mais escolhos da ciência espírita prática. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Por vezes, durante a pandemia, o que teve uma chuva, uma enxurrada de comunicações mediúnicas, e as pessoas publicavam nisso em tal lugar, em tal outro lugar. Eu pegava para ler, eu não leio assinatura, eu nunca leio assinatura de mensagem nenhuma. Eu não gosto de começar lendo pela assinatura. Se o cara bota a assinatura no topo, eu já nem leio. Porque acho que a pessoa tem que esconder a assinatura, quem ele acha que está mandando a mensagem. Porque um espírito sério, você vai observar que no meio do caminho,
Ele não vai ficar dando desculpa, ele não vai falar questões contrárias às leis morais, ele não vai falar nada contrária aos subsídios básicos da doutrina espírita. Não vai ter como. Não tem como. Então no meio do caminho tá falando assim, fiquem tranquilos, orem mais, porque sem a oração de vocês a pandemia não vai acabar. Eu vi uma mensagem falando sobre isso assim, eu não entendi, cara. Como é que o espírito superior pode escrever um negócio desse? Não tem pé nem cabeça. Ele está se aproveitando da ingenuidade das pessoas. Meu Deus do céu. Quantas coisas já aconteceram mais graves no planeta. E o que aconteceu? Então ninguém nunca orou, então é isso? Ninguém nunca pediu ajuda em momento nenhum? Então se está no momento de aflição, de angústia, você faz oração e não recebe nenhum retorno? Então assim, é uma coisa meio sem sentido. Você não vai ver isso em lugar nenhum dentro do espiritismo. Então as comunicações jorram aos montes. E muitas pessoas que às vezes frequentam lá o Galileia, às vezes tem até um susto, né? A pessoa, por exemplo, uma pessoa já experiente da parte de psicografia. Aí ela chega na reunião, toma um susto com o seu João, né? A pessoa, queria ler aqui a mensagem. Não vai ler não, guarda. Aí fica assim, mas não vai. Às vezes a pessoa nem volta. Já aconteceu, a pessoa não volta, fica chateada. Porque ela tinha o prazer de receber a mensagem e ser o portador da mensagem para o próximo. Só que mensagem mediúnica, especialmente psicografia, o certo é você pegar a mensagem, levar para o coordenador, se você quer que alguém ajude a interpretar se aquela mensagem foi séria ou não, e não se utiliza mais a prática de deixar livremente. A pessoa recebe a comunicação. Olha, fulano, essa mensagem foi para você. Você pode ler depois para você em casa. Nenhum coordenador sério permite isso. E não deve permitir. Não deve permitir, porque às vezes tem um processo obsessivo ali de fascinação perturbado, doido, e que a pessoa vai sair empurrando carta para todo mundo. Eu já recebi isso. Uma vez eu estava numa mesa mediúnica e aí sabe, aqui tem uma mensagem para você. Falei, obrigado, hein? Isso aqui. Eu não li o conteúdo, eu joguei fora. Porque não é correto, não há prática natural. Você quer comunicação? Entrega para o coordenador da reunião, ele vai avaliar as mensagens. Se ele achar até que nem é pertinente entregar a pessoa diretamente, que pode ofender, ele vai falar que é para todos ali em conjunto. Talvez ele não tenha tempo de ler antes, ler com antecedência, ele vai ler depois, em outro momento, e vai entregar para todo mundo na reunião mediúnica. Mas não se deve utilizar a palavra de alguém que está fora do corpo físico diretamente para outras pessoas por isso, porque às vezes é um pseudo-sábio. O cara escreve cheio de linguagem bonita, você não vai conseguir distinguir se é a mensagem de um espírito superior ou não. Ih, mas só botou essas palavras aqui difíceis. Nossa, falou de amor, falou de bondade. Mas às vezes no meio do caminho ele está falando o contrário do amor, o contrário da bondade. Você que não conseguiu interpretar a frase. Ainda mais língua portuguesa. Língua portuguesa é, nossa senhora, é um idioma difícil. É muito difícil o português. A pessoa consegue usar certas palavras que você não tem domínio e aquele vocábulo, às vezes, é o inverso do que você imagina. Então, aí você entrega a pessoa, né? De repente não conhece aquela palavra, mas a pessoa busca no dicionário, quer conhecer profundamente o que a mensagem quer dizer para ela, e é uma coisa para ofender profundamente a pessoa. Então, não vamos achar que nós não temos inimigos altamente intelectualizados, que nós não temos inimigos altamente sábios. Às vezes temos, mas o cara está com maldade ainda no coração. E ele pode se utilizar desses recursos para nos desequilibrar, para alcançar os intentos da maldade gratuita, né? Ok? Então temos que ter muito cautela com relação a isso. Se ninguém quiser... Bem, só falta mais um parágrafo. Avançamos então? Vamos para... Aí a gente abre para conversar. Os espíritos superiores não vão às reuniões fúteis. Não vai. Como um sábio da terra não vai a uma assembleia de rapazes levianos. O simples bom senso nos diz que isso não pode ser de outro modo. Se acaso, porém, eles aí se mostram algumas vezes, é somente com o fim de dar um conselho salutar, ou seja, um conselho bondoso, um conselho sadio, combater vícios, reconduzir ao bom caminho os que dele se iam afastando. Então, se não forem atendidos, retiram-se. Forma
juízo completamente errôneo aquele que crê que espíritos sérios se prestem a responder a futilidades, a questões ociosas em que se lhes manifestem pouca afeição, falta de respeito e nenhum desejo de se instruir. E ainda menos que eles venham dar-se em espetáculo para desfastio, dos curiosos. Vivos, encarnados, eles não o fariam. Mortos, desencarnados, também não o fazem. Então muitos acreditam nisso. Poxa, eu vou levar fulano lá na mesa mediúnica e vai acontecer uma coisa lá, Porque aí a pessoa vai acreditar, a pessoa vai, A pessoa tá planejando um espetáculo para alguém a partir de alguém desencarnado. Isso não tem menor sentido, Então, deixando bem claro, comunicações sérias, comunicações mediúnicas superiores, nós vamos observar que ela tem um fundamento, ela tem um objetivo, que é o quê? Buscar, aconselhar, trazer de volta, dar algum tipo de indício, algum tipo de auxílio. Mas em nenhum momento ele vai ficar na futilidade da vida. Poxa, eu devo me casar ou não com fulano? Poxa, eu devo investir nisso ou não? Olha, eu estou pensando em comprar um carro, devo comprar ou não? Não tem isso, entendeu? Mas muitos, por vezes, vão à mesa mediúnica pensando essas coisas. Pensando só na vida material. 100% na vida material. Poxa, não sei se eu devo fazer isso. Espíritos amigos, espíritos superiores me inspirem. Ou seja, decidam por mim. No fundo, é um desejo profundo, tipo, decidam por mim, digam o que eu tenho que fazer. A gente vai ficar revoltado se ele falar pra gente o que a gente deve fazer, pra dar errado e pra gente se frustrar. Se acontecer isso, então, a gente fica chateado, Tudo bem? Estão me ouvindo? Alguém? Fez um barulho aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Essa questão aí, para os espíritos ajudar as questões materiais, Mas da vida. Aí aconteceu uma situação aqui, eu pedi a ajuda de Deus, que me instruísse, me indicasse o caminho. Aí a coisa não se realizou. Aí todo mundo ficou, não, mas você devia ter insistido. Eu falei, gente, se eu pedir a Deus para Ele me instruir, para Ele, se a situação não é para o meu bem, que não se realize. Aí agora eu vou brigar com Deus, é isso? E vou fazer? Não é? A pessoa, eu falei, eu não pedi ajuda, ele me deu. E aí o que ele resolveu é isso, vai ser o melhor para mim. Então, ponto final. Estou brigando comigo, que eu devia insistir, que não sei o que. Falei, não, eu fui até o ponto que deu. Não deu mais, agora para trás. Não dá para si. É Deus que está me mostrando que não vai ser um bom caminho que eu devo seguir. O pessoal não quer, não. É assim, quer que a ajuda de Deus, mas que seja feita a vontade dele, Então, mas Deus, como Pai zeloso e amoroso, ele está muito mais preocupado com a nossa educação do que a nossa satisfação, Por exemplo, mesmo aqui na Terra, você está com uma criancinha pequena, 5, 6, 7, 8 anos. Eu adoro bolo de chocolate. Aí a criança vai e pede um pedaço, você dá. Ela pede mais um pedaço, aí você já olha torto, porque essa criança vai vomitar o chão todo. Ou então vai cair no hospital. Eu não aguento 2 pedaços, por que essa criança quer 2? Aí tu dá 2,5. A criança faz cara feia pra você. Por que você botou metade da fatia? É pro seu bem. Se você comer 2 fatias inteiras, a chance de você passar mal é grande. Se você quer experimentar passar mal, eu acho que você deve... Não, olha só, vamos fazer o seguinte. Come 5 fatias e aguarda. Não tem problema nenhum. Pega o balde ali, você vomita no balde, não tem problema. Aí a pessoa... Não, a criança fala na hora. Não, pai, não, peraí, não quero nem mais esse pedaço então, pai. Então você entendeu o que eu tô querendo dizer. Eu tô falando pro seu bem. Mas é interessante, a criança rapidamente, de repente, você vê que é um espírito já velho. Opa, não quero não. A criança que já vomitou. Mas é assim em relação a Deus, é a mesma coisa. Raríssimas vezes a gente pede forças para passar pelo problema. Senhor, que eu tenha humildade para receber todas as injúrias e ser resistente, convicto que eu tenho que passar por essa dor que é necessária para o meu burilamento. Não vou entender agora, Senhor, porque eu sou apenas um servo.
Mas no futuro eu vou entender. Mas que eu tenha força de passar sem rancor, sem ódio, sem mágoa no coração. Raramente a gente pede assim. A gente pede para ter as coisas realmente transformadas para o nosso jeito, para o nosso formato de pensamento, de realizações, de princípios de realmente de felicidade, que a gente tem identidade, né? Possui alguma identidade de felicidade. E se a gente parar para observar a nossa vida... Não, eu peço, mas 2 minutos depois eu já estou revoltada. Não, mas normal. Olha só, toda oração... A gente um dia tem que fazer um estudo só sobre oração. Porque a oração, na verdade, educa o nosso desejo. Educa profundamente. Porque você vai chegar assim e vai falar sem cerimônias, né? Pô, Deus, pelo amor de Deus, Deus, resolve isso pra mim. Eu não aguento mais. Essa situação é insuportável pra mim. E às vezes Deus modifica realmente aquela provação. Olha, realmente ela não tá aguentando, eu vou dar um abono de 10 anos, depois volta. Depois ela retorna com esse problema para resolver. Às vezes acontece, quem somos nós para querer julgar Deus nesse sentido? E a espiritualidade maior que enxerga os nossos destinos de uma maneira que a gente não enxerga. Nós não conseguimos enxergar o nosso destino com amor, muito menos com caridade. A gente não consegue enxergar assim ainda a vida. Então a gente só quer enxergar pela lógica da justiça, a mais torta possível. Nem sequer a justiça de Deus. É uma justiça particularista que a gente enxerga. Mas Deus não. Só que Deus, ao mesmo tempo, ele tem uma meta de nos educar o quanto antes. Né? As galáxias, quem gosta de estrelas, galáxias, acompanha isso aí, sabe? Só o mundo, o que a gente enxerga hoje em dia, o que tem catalogado, é apenas uma fração ridícula de pequena. Outro dia, o Hubble, recentemente, o telescópio Hubble, foi observar o tamanho de uma moeda. Tamanho de uma moeda pra gente no espaço. E aí deu um zoom, né? Deu uma super amplificação ali, achou mais 100 e poucos milhões de galáxias. Toda vez que tu olha um pouquinho mais distante, que é chamado Deep Space, né? O espaço mais profundo, sempre que bota algum telescópio para medir, de repente não vai ter nada lá. Olhando aqui a olho nu, então esse super telescópio da Terra eu não estou enxergando. Aí tem esse telescópio que está orbitando o planeta fora da atmosfera da Terra. Aí botaram para ele ver uma região que eles acharam que não tinha nada lá. Era uma região escura. E aí botou lentes especiais, condições. Quando foi observar, acharam mais não sei quantos bilhões de estrelas. Então... é frustrante. Quem tá nessa atividade fica frustrado. Meu Deus do céu, não para de achar coisa. A pessoa acha que tem um fim e não tem, entendeu? Então, Deus está nos educando para essas regiões. Por enquanto, estamos aqui nessa estação de trabalho. Mas é temporário. Vamos ficar aqui, sei lá, mais 1 milhão só de anos, sei lá. Não vai ficar muito tempo não, entendeu? Depois acabou. Tchau. Nossa, não, 1 milhão pra mim é muito. Agora você tem que ir para Sirius. Para tudo. Né? Se a gente lembrar lá de Renúncia, Ai, Jesus. ela sai da estrela Sirius. Ela estava fazendo um trabalho importantíssimo na estrela Sirius. Né? Quem conhece a estrela Sirius sabe que ela está na constelação de Cachorro, né? O Cachorro Maior, né? E ela tem esse nome por isso, porque Sirius, inclusive, vem do idioma que quer dizer isso. Por quê? Porque os egípcios perceberam que quando Sirius estava com um brilho mais intenso, ia ter mais tempestade na Terra. Eles conseguiam perceber coisas geológicas da Terra que a gente não percebe hoje, monitorando a estrela Sirius. E aí ficou com esse nome, né, de Sirius devido a essa identidade de Cachorro Maior. Enfim, então... Você vê no livro Renúncia, ela larga o estudo que ela estava fazendo na estrela Sirius, pede a Jesus, né, envia um pedido ao Cristo para autorizar ela a vir para a Terra para auxiliar, né, o amor da vida dela a conseguir se desvencilhar das máculas que ele estava ainda carregando. Né? Claro que ele se faz um monte de bobagem, se perde todo, mas nem por isso ela deixou, largou o trabalho que ela estava fazendo lá em Sirius para vir ajudar. Chega aqui e fala: vou te ensinar como amar e servir. É fantástico. Esse livro Renúncia eu recomendo a todos acompanhar. Eu já li, é muito bom mesmo.
Então vamos para a prece aí. Toseli Nossa. faz a prece para gente. Sim. Vamos ver se a gente vai para Sírios. Uma gargalhada. Não, acho que estou muito longe. Eu estou muito longe disso. Talvez vocês, mas eu estou longe. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, as Tuas vibrações de amor e carinho por todos nós, a nos estimular, a nos envolver com esperança. Acima de tudo, Senhor, aquela certeza abundante de que o Pai está a nos amparar e a nos auxiliar continuamente em todos os recursos e situações da vida. Todos os detalhes das nossas encarnações são planejadas, são estudadas, são desenhadas para que possamos desempenhar as lições necessárias para o espírito imortal e eterno que todos nós somos. Dai-nos força, Senhor, para que possamos, pouco a pouco, acima de tudo, quanto antes, estudarmos o nosso mundo íntimo, identificarmos as nossas mazelas e buscarmos sempre a luta para alcançar a humildade, a caridade real, a benevolência, a indulgência, o perdão e, acima de tudo, Senhor, as experiências tão importantes que ainda não temos com relação ao amor, ao bem genuíno, sem esperar nada em troca, continuamente, que o Pai exerce por todos nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Com essa prece, pedimos permissão para terminar o estudo da noite. Muito obrigada, Senhor. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, professor.